Fala galera, tranquilo? Vamos para mais uma aula do curso de ferramentas digitais de pesquisa online. E hoje a gente vai estar falando aí sobre duas ferramentas que a gente usa também no Google, que são muito importantes e que ajudam muito na hora de pesquisar fontes, repositórios, artigos, teses, dissertações e por aí afora. Tá? O que acontece é que a gente tem que buscar vestígios aí nessa pesquisa histórica e aí tem várias dificuldades que a gente acaba presenciando dentro dessa pesquisa. Tá? No caso do Google Imagens, que a gente vai falar hoje, e depois do Google Acadêmico, a gente consegue delimitar também algumas pesquisas, e isso ajuda muito a encontrar vestígios. Eu mesmo encontrei alguns vestígios de trabalhos meus, né, a partir do Google Imagens, e eu vou trazer isso para vocês agora. Bom, para quem não sabe ainda, o Google Imagens ele permite a busca de imagens da internet que estejam indexadas dentro do Google, né, dentro do banco de dados do Google. Da mesma maneira que você pesquisa ali no buscador geral por termos e palavras-chave para encontrar sites, aqui você também vai fazer a mesma coisa, tá? Então a gente vai pesquisar aqui um termo, uma palavra-chave, usando o nosso parâmetro de busca, né, o parâmetro de busca exata, que é o entre aspas, e eu vou escrever aqui o termo escola normal, vou fechar aspas, né, para ter uma pesquisa delimitada exata, né? Então eu quero achar exatamente a escola normal dentro do Google Imagens. Ele vai me trazer várias imagens, como vocês podem ver aí, tá? Então basicamente as imagens que a gente está vendo aqui são imagens que estão presentes em outros sites dentro do Google mesmo. Então ele vai buscar essas imagens indexadas nos sites que estão no Google, tá? Então a gente tem que reparar em algumas questões. A primeira é a imagem que a gente quer adquirir, né? Se você está fazendo uma pesquisa de imagens sobre escolas normais, aí sobre a arquitetura, né, dos palácios, né, que eram verdadeiros palácios, a escola normal, então eu vou procurar essas imagens, tá? Caso a sua necessidade seja outra, no caso encontrar um site que você ainda não viu, então o foco deve ser dado aos links aqui, ó, como vocês estão vendo aqui. Tá vendo as URLs? Então assim, vai depender muito do que você quer e do que você precisa, tá? Então a partir disso você estabelece seus parâmetros, seus próprios parâmetros de busca, conforme o que já foi ensinado na formulação de palavras-chave e dos parâmetros, né, de delimitação, que são lá o entre aspas, o asterisco e por aí afora. Você pode colocar esses parâmetros junto com os termos aqui e buscar para você delimitar sua pesquisa dentro do Google Imagens. Além disso, a gente consegue pesquisar por imagens, tá? Então eu consigo pesquisar a partir de imagens próprias que estejam comigo aqui em posse. Eu vou voltar aqui na tela da pesquisa de escola normal. Eu vou pegar uma imagem de alunos aqui. Eu vou salvar no meu computador, tá? Salvar a imagem como. Salvei aqui. E agora eu vou voltar lá para a tela inicial de busca. O que eu tenho que fazer? Ou eu clico aqui, pesquisa por imagem, tá? Que ele vai pedir para colar a URL da imagem, ou enviar uma imagem, aí eu posso escolher a partir do meu computador. Ou eu simplesmente arrasto a imagem que eu peguei, nesse caso eu baixei ali, e solto a imagem aqui. Ele vai enviar para o Google Boot, ele vai te dar respostas específicas ali do que você quer. Então aqui já voltou. Pesquisa possivelmente relacionada. Vocês podem ver aqui. Então, Escola Normal Brasil. Aqui já entregou outro termo de busca que vocês podem pesquisar depois clicando aqui, ó. Tá vendo? Então, você consegue achar outros termos de busca para sua busca. E aí você vai ter, além de sites relacionais, você vai ter um conjunto de fotos aqui que possivelmente serão iguais ou semelhantes àquelas imagens que já estavam lá, que é o caso do que o Google traz aqui, imagens visualmente semelhantes. Então vai te trazer fotos antigas, e aí cabe a você delimitar as fotos que você quer aí. Então essa é outra possibilidade de pesquisar dentro do Google Imagens para encontrar as imagens que você pretende. Eu particularmente achei um livro, eu não conhecia o site da Lemadia, que é esse aqui que eu estou passando o mouse aqui na frente, embaixo aqui, ó. Ah, vocês não estão vendo porque tá minha carinha aqui. Esse aqui, ó.
esse site aqui da Lemad, aqui, ó, ele trabalha com livros didáticos e tudo mais. É um acervo bem rico da USP, se eu não me engano. É da USP, porque tá no link, né? Desculpa. Mas é da USP. Ele tem um acervo bem rico de livros didáticos aí, que é muito interessante, ajuda muito na pesquisa acadêmica, dependendo do que você está fazendo. Para mim ajudou, porque eu precisava de alguns livros didáticos que eu não encontrava nem em sebos para comprar. Eu acabei encontrando e foi graças ao Google Imagem, porque eu joguei lá uma imagem de um livro que eu precisava e acabei encontrando outro porque ele relacionou o nome do autor. Então assim, dá para usar o Google Boot, no caso, né, o robô do Google aí a nosso favor nesse sentido. Então você joga ali o termo de busca, ele vai te trazer uma resposta, você procura a resposta relacional e vai catando vestígio. Esse é o trabalho do historiador, uma das funções do historiador é coletar esses vestígios, pesquisar e a partir disso formular a narrativa histórica ou encontrar as fontes que você precisa. Então é nesse sentido mesmo que é importante usar também o Google Imagens como ferramenta de pesquisa digital online. Bom, o próximo passo aqui que a gente vai trabalhar e que também é uma ferramenta sensacional e muito importante é o Google Escolar. O Google Escolar ele é o Google acadêmico, ou por aí como vocês preferirem chamar, e ele indexa, né? Ele guarda trabalhos acadêmicos que estão na internet. Então ele deixa indexado dentro do sistema de busca dele, igual a busca padronizada, e você consegue trazer aí, buscar, né, esses trabalhos acadêmicos que você precisa. Então ele pode ser trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, tá? Artigos, monografias de especialização, até mesmo de TCC. E aí você consegue buscar isso e aumentar o teu repertório digital, o repertório do seu quadro teórico, que é tão importante nas pesquisas, né? Então você consegue delimitar. Antigamente você tinha que adquirir as revistas físicas, né, das universidades e das editoras aí para você conseguir ter um parâmetro do que estava sendo trabalhado e tudo mais, ser vinculado aí a um grupo de pesquisa ou a uma universidade que tem essas revistas que vão te emprestar e tal, e você consegue ter acesso a isso. Hoje em dia fica mais fácil, porque a maioria das revistas tem cópia online, e das ciências humanas elas são de maneira gratuita, porque muitas são vinculadas a universidades federais e públicas, né? Universidades estaduais também, mas universidades públicas como um todo possuem um acervo muito rico de revistas online que são disponibilizadas gratuitamente. Então para a gente até fica mais fácil. Quem estuda em universidade pública, no caso da federal, possui, né, o acesso pela biblioteca. No caso da Universidade Federal do Paraná, que é onde eu estudo, eu tenho acesso, né, no banco de dados da CAPES com as revistas que são pagas, né? Eu não uso porque para mim não, por enquanto, não achei necessário, né? Porque o que eu preciso eu já encontro dentro do Google acadêmico, dentro do Google mesmo, então para mim tá tranquilo. Mas tem muitas pessoas que precisam, principalmente as pessoas que não são da área de humanas, né? Da área de saúde, da área de biológicas, que as revistas e os artigos são muito caros para você adquirir. Então eles acabam utilizando isso e é sensacional, eu acho definitivamente sensacional. Mas vamos lá. O Google Escolar, então, ele vai trabalhar com isso. Ele indexa esses trabalhos acadêmicos. E você pode pesquisar aí os artigos, né, autores e também referências, tá? E eu vou mostrar como. Eu vou colocar aqui, eu vou pesquisar o termo de busca escola normal. E é importante vocês saberem também que os parâmetros de busca lá, entre aspas, o hífen e o asterisco, podem ser usados também dentro aqui, tá? Para delimitar a sua busca, o que te ajuda muito na hora de achar um artigo. Porque às vezes você coloca escola normal, ele vai pegar o termo lá, escola normal, e vai te trazer outras coisas que às vezes não tem nada a ver. Então, se você quer falar sobre escola normal, porque é um termo fechado, a gente pode usar aqui entre aspas. E aí a gente vai ter aqui, ele vai te trazer a relevância. Vamos dar uma olhada primeiro aqui em toda a estrutura dessa pesquisa, para a gente começar analisando e entender como funciona o Google Acadêmico. Bom, então a gente vai ter aqui artigos. Ele está trazendo de qualquer momento, tá? Inclusive o primeiro artigo aqui é de 94, o segundo já é de 98, o terceiro é de 95, então não tem ali uma hierarquização por data. Ele está trazendo por relevância. Essa relevância, ela vai ditar o quê? Ela vai trazer trabalhos acadêmicos que são mais citados, né, ou que são mais acessados
dentro do Google, dentro da internet em si, e aí o Google Acadêmico traz para você. É o caso da Escola Normal da Praça, que é uma obra do Carlos Monarca, que é muito famosa, que é a Escola Normal da Praça da República, que fica em São Paulo, na qual ele analisa. Então é uma obra muito consagrada dentro da história da educação, e ele já trouxe para mim aqui como relevante eu falar sobre essa obra. Então eu não consigo falar sobre Escola Normal, dependendo da minha perspectiva de trabalho, né? Eu não vou conseguir falar sobre as escolas normais se eu não conseguir falar sobre a Escola Normal da Praça. Eu estou falando da perspectiva aqui de um trabalho consagrado aqui no Google Acadêmico, tá? Claro que vai variar muito do teu método, do teu objeto, da tua problematização. Então, nem sempre a gente acaba usando os mais consagrados. Mas nesse caso aqui o Google Acadêmico me traz isso. Então, para eu entender a Escola Normal, eu vou ter que olhar essa obra do Carlos Monarca, portanto, está aqui. Fora isso, eu posso classificar por data, se eu quiser. Então eu vou pegar a mais nova. Ó, há 15 dias atrás, teve um artigo, a fundação da primeira escola normal da Patagônia. Uma aposta para descolonizar e despatriarcalizar sua história. Bom, a gente pode reparar aqui que é um trabalho que fala sobre a primeira escola normal da Patagônia, né? E foi o mais recente, é o artigo mais recente que fala sobre escola normal. Aí tem aqui de 24 dias atrás, 26 dias, 36 dias, 54 dias e por aí afora. Então ele vai me trazer os artigos que foram publicados recentemente dentro dos repositórios indexados pelo Google Acadêmico. Além disso, se você reparar muito bem aqui, artigos adicionados no ano passado, classificados por data, eu vou ter aqui resumos, tá? E eu vou ter aqui tudo. Quando eu clico aqui, eu consigo ampliar mais ainda a minha busca. Veja que sensacional. Então eu consigo encontrar artigos de 6 dias atrás. A atuação de Antônio Luiz Cavalcante de Albuquerque, de Barros Barreto, na Reforma Sanitária da Bahia, 1924 e 1930. Então, ele tem aqui os termos escola normal dentro, né, do seu corpo do texto. Então aí eu consigo ampliar mais a minha pesquisa, caso seja do meu interesse ampliar mais essa pesquisa. Se não, a gente fica aqui com o resumo e acaba contemplando o que a gente precisa analisar. A outra questão é em qualquer idioma, tá? Então eu consigo publicar em qualquer idioma ou pesquisar só páginas em português. E aí ele vai me trazer páginas só em português. Então dá para fazer isso também, beleza? Aqui você inclui patentes e citações. E uma coisa mais interessante ainda é criar um alerta para o termo de busca que você quer. Então a gente está estudando sobre a escola normal. Então eu vou criar um alerta para que o Google me avise quando tiver um novo artigo falando sobre escola normal. Entendeu? Então, o que acontece aqui? Deixa eu mostrar para vocês de novo. Eu clico em criar um alerta, né? Aqui, criar um alerta. Eu introduzo o meu e-mail e eu crio o alerta. Toda vez que tiver uma nova atualização sobre um trabalho acadêmico que fale sobre escola normal, sobre uma tese, uma dissertação, um artigo, o que for, ele vai me trazer, ele vai me dar um alerta lá no meu Gmail ou no meu e-mail que seja. Eu recomendo usar um Gmail porque fica dentro, né, da própria plataforma do Google e acaba ficando mais fácil de você trabalhar aí com isso. E aí ele vai me dar uma resposta de um artigo, citações, quem está trabalhando com isso, vai me dar o nome do autor e tal. E vai ser bem tranquilo a resposta, né? Então eu não preciso ficar todo dia procurando. Se eu estou fazendo uma dissertação, uma tese, que eu estou falando sobre escola normal, eu crio o alerta sobre a escola normal, sobre os intelectuais que eu estou pesquisando, os personagens, o objeto que eu estou pesquisando, o teórico, e vai me trazendo os alertas assim que vai entrando novos artigos dentro da indexação do Google. Então ele vai me respondendo, me resultando aí, sem eu precisar ficar procurando todos os dias, ou a cada mês, a cada 15 dias. Então é uma facilidade, uma praticidade muito interessante para os pesquisadores aí, que agiliza, né, o processo de busca. Então em vez de eu ficar gastando tempo pesquisando uma coisa que talvez eu não ache, então automaticamente eu acabo recebendo quando tiver. E aí você consegue se manter atualizado com base na literatura que está sob seu objeto de investigação. Tudo bem?
Passado essa questão do artigo, a gente tem uma outra questão muito importante também, que é falar sobre os autores. Quando eu clico no artigo, ele vai me dar direto para o site, né? Normal, espero que esteja tranquilo isso, né? Cliquei aqui, vai aparecer um erro de certificado, mas eu consegui baixar o artigo aqui. Aqui também, baixou o artigo, tranquilo. Aí eu quero falar sobre os autores, né? Então, como é que eu faço para encontrar um autor? Vamos imaginar que eu quero pesquisar o Paulo Freire como autor. Vamos mudar aqui, né, a classificação, vamos colocar por relevância de novo, e aí a gente vai pesquisar Paulo Freire. Automaticamente vai me trazer aqui, ó, perfis de usuário para Paulo Freire. E aí eu vou encontrar o perfil do Paulo Freire. Beleza? Até aí tudo bem? Bom, dentro desse perfil aqui, né, eu vou encontrar todos os títulos dos artigos que estão vinculados ao nome do Paulo Freire, que estão indexados dentro das revistas, das obras e por aí afora, e que foram citados na rede com a autoria do Paulo Freire. Então a gente está vendo aqui que tem muito trabalho, né? Até de 2014, que provavelmente alguém citou, né? Foi uma publicação aí, alguém citou. É um trabalho pós-mortem, mas não deixa de ser dele. Então, autoria do Paulo Freire. Bom, e aqui eu posso seguir, tá, o perfil desse personagem. Então, toda vez que esse personagem, esse autor publicar um trabalho, automaticamente no meu e-mail vai chegar uma mensagem dizendo o nome do artigo e quando foi publicado esse trabalho, tá? Então, às vezes eu estou pesquisando aí sobre alguém e é publicado, né? Automaticamente é publicado aí um artigo por esse alguém, né? Por esse personagem. Vamos colocar aqui alguém que está vivo, o Dermeval Saviani, que é muito conhecido aí na área da história da educação, porque ele é vinculado ao grupo STED-BR, né? É um dos principais grupos aí de história da educação do Brasil. O professor Dermeval Saviani, então, a gente clica aqui e a gente vai achar vários trabalhos dele, como a gente viu ali no Paulo Freire. E aí eu quero, né, que o Google Acadêmico me diga quando o professor Saviani publicar um novo artigo. Para isso eu vou clicar em seguir, tá? Eu vou clicar em seguir e aí eu escolho novos artigos desse autor, novas citações desse autor, novos artigos relacionados à pesquisa desse autor e eu coloco meu endereço de e-mail, beleza? E aí vou receber esses artigos quando vier uma nova publicação. Um outro passo muito importante também quando você olha o perfil aí acadêmico dentro do Google Acadêmico é você localizar duas questões. Você pode organizar por título, os trabalhos dele por título, tá? Citado por, então quantas citações teve aí no banco de dados de indexação do Google Acadêmico, né? Essas métricas aí, ou por ano. Então eu posso ver, né, em ordem decrescente. Então são situações, são componentes que ajudam, né, na hora de você pesquisar aí e querer entender mais sobre as pesquisas desse autor aí que você está pesquisando. Uma outra coisa também que ajuda bastante é quem está fazendo, por exemplo, uma pesquisa sobre a produção acadêmica desse autor e você precisa, né, fazer um trabalho exaustivo aí de interpretação de dados quantitativos. Então você vai pegar a quantidade de trabalhos dele, você vai dar uma olhada aí e vai colocar no seu trabalho, na sua pesquisa, fazer um quadro, não sei como você vai fazer, uma tabela, e você vai colocando ali para saber as temáticas e tudo mais. Aqui você consegue fazer isso, inclusive quando você clica aqui nos trabalhos, eu vou pegar um trabalho mais recente para ver se tem aqui, ó. Já tem uma descrição do que é o trabalho. Então te ajuda muito na hora de você fazer um trabalho mais quantitativo, né? Você compreender aí e tal. E aí, os artigos aqui, e aí você consegue dar continuidade a esse trabalho aí que você precisa. Então é uma possibilidade que dá aí de você fazer uma pesquisa. Então fica aí a dica também para quem quiser pesquisar um autor específico e sua produção acadêmica dentro da história da educação. É um balanço interessante de se fazer dentro do campo da história da educação aí como uma pesquisa. O outro passo é obter meu próprio perfil. Então como é que funciona isso? O Google Acadêmico permite que você obtenha o próprio perfil, tá?
como eu cliquei ali, foi direto para fazer um login no Google. Eu preciso ter uma conta no Google. Bom, então o próximo passo aqui é obter o meu próprio perfil. Quando você clica aqui, você vai ser direcionado direto para sua área de perfil. Se você não tem, ele vai pedir para você procurar os trabalhos que tenham o seu nome dentro da indexação do Google. Então, ele vai procurar o seu nome aqui, no meu caso, né? Vou colocar Cássio Farias. E vai mostrar vários Cássio Farias aqui. E ele vai pedir para você localizar quais são seus trabalhos, tá? Quais são seus artigos que você publicou. E aí você vai clicar, vai adicionar dentro do seu trabalho, e aí seu perfil vai pedir uma confirmação de um e-mail institucional. No meu caso eu uso o e-mail da universidade. E aí você consegue criar o seu perfil, e automaticamente quando tiver aí um trabalho no seu nome, ele já vai para o seu perfil, tudo bem? Uma outra coisa também que eu acho interessante, eu vou aproveitar que eu já estou logado aqui no meu perfil do Google Acadêmico, é a biblioteca. Deixa eu deslogar aqui para ver se tem. Então, a minha biblioteca. O que é a minha biblioteca? A minha biblioteca, ela nada mais é que são os trabalhos que eu salvo, tá? Os artigos que eu salvo para ler mais tarde. Então é basicamente isso, tá? O que acontece aqui? Para salvar um artigo, clique no ícone de estrela localizado abaixo do resultado de pesquisa. Então, um documento interessante, tal. Eu clico e ele vai salvar na minha biblioteca. Para fazer isso, eu tenho que estar logado dentro da conta do Google, tá? Então eu vou... Bom, já acessei e aqui eu tenho todos os trabalhos que eu já salvei. Bom, e aí eu volto aqui para a tela, pesquisa escola normal. E aí vai estar a estrelinha aqui, ó. Então eu vou salvar a escola normal da praça, ao lado noturno das luzes. Então eu vou clicar aqui e ele já está salvo na minha biblioteca, como a gente pode ver aqui no canto inferior esquerdo. Então salvou para minha biblioteca. Eu venho aqui, ó, nessas 3 barrinhas aqui, vou em minha biblioteca e já está aqui o trabalho do professor Carlos, tá? No caso é a tese dele mesmo que está lá no banco de dados. Bom, essa é uma outra questão muito importante, tá? Dentro do Google Acadêmico, e que ajuda muito a organização aí das referências, das bibliografias que a gente precisa para trabalhar. A outra questão é criar um marcador. Então eu vou criar aqui um marcador escola normal. Tá? Criei um marcador escola normal. Beleza? E aí eu vou selecionar os meus trabalhos que eu quero que esteja naquele marcador. Então eu clico aqui na flechinha, né? Dou um check aqui. Chego aqui nesse último aqui, ó, marcadores e escola normal. Aplico. Ele vai aparecer aqui. Tá vendo? Então, eu clicando aqui, eu entro em todos que estão falando sobre escola normal. E aí você consegue organizar o seu trabalho dentro do Google Acadêmico. Então é sensacional essa plataforma, eu acho muito boa. Existem outras plataformas muito parecidas, que é o caso da plataforma, que eu não me recordo o nome agora, mas é do Bing, tá? Ele é da Microsoft, ele é a mesma coisa também. Ele oferece a possibilidade de criar um perfil online, você cria o perfil, você adiciona esses artigos dentro desses trabalhos acadêmicos seus dentro desse perfil, e você configura também esses marcadores, a biblioteca, e você vai fazendo assim do jeito que você pode, do jeito que você quer, do jeito que você tem que fazer. Então ele ajuda muito. Se eu encontrar um nome, eu não me lembro o nome mesmo, mas assim que eu encontrar, eu já publico aqui e atualizo vocês aqui, tá? Se eu não atualizar é porque eu não encontrei e a minha memória tá bem fraca ultimamente. Mas assim que possível eu coloco também. Mas não vai fazer falta, porque é a mesma coisa que tem nessa plataforma do Bing, tem no Google, tá? Então é tranquilo. Se alguém de vocês souber, coloca nos comentários aí embaixo ou me manda um direct lá no Instagram ou no e-mail aí, que daí eu já atualizo, beleza? Uma outra possibilidade também é fazer a pesquisa de referências de obras acadêmicas, de teses, dissertações e tal, que você não lembra o nome, ou você precisa da referência um pouco mais formatada. Então você vem aqui na página principal do Google Escolar, clica aqui e você vai pesquisar o nome do seu livro, tá? No nosso caso aqui, eu vou usar História da Educação. Vou encontrar um livro sobre História da Educação aqui. Então, encontrei o do Hilsdorf.
né? História da educação brasileira, leituras. Eu preciso desse livro, então digamos que eu preciso desse livro do Hildorf. Eu não tenho, do Hilsdorf, né? Eu não tenho a referência dele, eu não tenho a ficha catalográfica. Cássio, o que eu faço? Pelo amor de Deus, eu preciso citar esse livro no meu trabalho, na minha dissertação, eu não sei o que eu faço. Bom, é bem simples, assim, depois que você pesquisou, né, você vem aqui, ó, nessas duas aspas, e você vem citar. Clicou, ele vai aparecer no padrão MLA, no padrão NBR, que é o que a gente usa, né, da BNT, e APA. Clicou aqui, copiou, colou lá embaixo. Se precisar de mais alguma informação, aí você vai ter que tentar achar em referência de outro artigo, de uma tese, de uma dissertação e tal. Mas a princípio, satisfaz o que você precisa, né? Eu errei, falei Hilsdorf, mas é da Hilsdorf, tá? Eu não conhecia essa autora aqui. Mas a Maria Lúcia Espedo Hilsdorf. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia se era homem ou mulher ainda, eu só tinha identificado pelo sobrenome. Tá, acontece. Também erro. Bom, e aí a gente prossegue com isso, né? Então, é basicamente essa facilidade que permite. Bom, e aí você consegue colar, né? Para quem usa essas plataformas de referência aí, consegue colar normalmente, tudo bem? Então, sobre o Google Escolar, o Google Acadêmico, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar a princípio. Caso tenha alguma atualização, eu mando para vocês aqui na plataforma e vocês conseguem visualizar isso aí, beleza? Eu vou encerrar essa aula por aqui. Ela já se estendeu um pouco mais do que as outras, mas foi bem proveitosa, acredito eu. Espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Eu vou encerrar aqui e a gente continua na próxima aula aí, que vocês vão acabar prosseguindo aí. Espero eu que vocês prossigam, né? Embaixo eu vou deixar um breve textinho aí, que é basicamente um resumo dessa aula, tá? No mais, bons estudos para vocês e até a próxima.